Justiça e Você está no ar. Nesta edição você vai ver que o método alternativo de ressocialização de presos está atraindo a atenção de autoridades do Executivo e do Legislativo. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, ganhou novos apoiadores. E veja também, a mensalidade escolar está atrasada? Saiba quais são os direitos e deveres do estudante inadimplente. E na entrevista vamos entender como o Poder Judiciário está contribuindo com a recuperação de usuários de drogas. Vamos receber o coordenador do Núcleo de Apoio aos Dependentes, o juiz João Eduardo Ribeiro. Conto com você e volto em instantes. No intervalo, você confere os fatos que marcaram o Poder Judiciário Potiguar esta semana. Até já! Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte aprovaram durante a sessão do Pleno resolução que atualiza o regimento interno da Corregedoria Geral de Justiça. As mudanças foram realizadas para adequar o documento ao novo Código de Processo Civil. Não aconteceram grandes modificações, definimos apenas aquilo que nós já fazíamos na prática. Por exemplo, a permanência da Corregedoria durante o feriado ou recesso forense, né, aquele que hoje chama feriado forense. No demais, só procuramos legitimar ações que nós estamos fazendo, dando legalidade a essas próprias ações. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Cláudio Santos, visitou o Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes em Natal. Durante a visita, o desembargador anunciou que vai cobrar providências para a reabertura e manutenção da UTI pediátrica e neonatal. Os 10 leitos foram fechados por falta de profissionais especializados que assegurassem as escalas de plantão. A partir do mês que vem, não só a UTI do Maria Alice vai ficar com déficit de recursos humanos, mas também a do Valfredo Gurgel. Então, são as duas UTIs pediátricas da rede, da CESAP, com falta de recursos humanos e não fechando as escalas o mês todo. Qualquer um que vê seu filho doente, que escuta, ele precisa de um leito de UTI, sabe que é uma situação limite. Já existe um processo emergencial que vai cobrir as escalas de agosto, complementando a escala, né? E também já foi deflagrado um processo licitatório para continuidade futura das outras do final das escalas desse ano. Nós vamos pedir uma audiência ao senhor governador, expor a situação que deve ser de conhecimento público e sugerir algumas medidas para que realmente, não apenas pelo que foi anunciado, que já reabre dia 1º, mas que se dê alguma consistência a esse serviço que é inestimável para a população do Rio Grande do Norte. O sistema prisional APAC, que recupera presos com base em valores éticos e morais, deve ser expandido no Rio Grande do Norte. Além do município de Macau, o estado deve ganhar mais uma unidade e com novos apoios. O Rio Grande do Norte enfrenta uma grave crise no sistema penitenciário. Em apenas 6 meses, mais de 200 apenados fugiram das mais diversas unidades prisionais. Um cenário tão crítico que forçou o governo do estado a decretar situação de calamidade há mais de um ano. Mas se por um lado a fragilidade do sistema carcerário tradicional fica cada vez mais exposta pelas fugas e rebeliões, por outro cresce o apoio ao modelo diferenciado de prisão. Um modelo que, em vez de simplesmente encarcerar, busca recuperar o apenado. O resultado são índices de reincidência de menos de 10%. Porque a APAC não é um nome, a APAC é uma filosofia, é um método de trabalho. Quem não se irmanar com a ressocialização do preso, quem não procurar preservar essa possibilidade de ressocialização, fracassa. Fracassa porque vai sempre devolver à sociedade um homem não apto à ressocialização. Ex-secretário de Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte, Edilson França, hoje preside o Instituto de Pesquisa e Assistência às Vítimas de Violência.
O primeiro contato com o sistema de ressocialização de apenados da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, veio quando ainda estava à frente da secretaria. O primeiro passo nosso, assim que criado o Instituto, mês passado, foi ir ter com a APAC e procurar já traçar uma maneira de trabalho colaborativo. E nós já estamos, me comprometi com o desembargador Saraiva, com os demais integrantes da APAC aqui, do Novo Rumos, que é um projeto sensacional. Através do Novos Rumos, nós podemos introduzir a filosofia APAC ou outra semelhante, mas inicialmente a APAC, como já estamos trabalhando em Macau. Então eu me interessei em procurar o Tribunal de Justiça, porque senti que há esse propósito de solucionar a questão, não só através do governo, através de instituições. Com o apoio de pessoas, como Edilson Franco e outras instituições, nós fomos fortalecer a metodologia e entender finalmente que a execução penal no Brasil tem solução, e essa solução passa pela metodologia apaquiana. Coordenador do programa Novos Rumos da Execução Penal do TJRN, o juiz Gustavo Marinho acredita que a colaboração jurídica de Edilson França vai ajudar tanto no planejamento quanto na parte prática da expansão do sistema APAC no Estado. Desde que ele assumiu a Secretaria de Justiça e Cidadania, há um tempo atrás, onde ele teve sua passagem, ele demonstrou, ele deu sinais de que estaria aberto para melhorar o sistema, procurando uma forma de, não só de melhorar tecnicamente, mas humanizá-lo, já que o sistema encontra-se altamente brutalizado, né? E a partir de então ele veio, né? Ele nos procura e nós passamos a ter esses assuntos com ele, tratar das questões ligadas à APAC. E após a gestão, ao término de sua gestão, ele se propõe agora a vir de forma voluntária, né? Isso que realmente nos sensibiliza e nos deixa muito satisfeitos. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado do Nordeste a implantar uma unidade do método APAC. O local escolhido foi Macau, município da região salineira do Rio Grande do Norte. Atualmente, 11 recuperandos, como são chamados os apenados, cumprem pena no local com uma metodologia diferenciada. A ressocialização é priorizada por meio da disciplina, trabalho, educação, orientação religiosa e proximidade com a família e a comunidade. Ela funciona com base em disciplina, correção, lisura, essas vocações éticas que hoje não existem tanto no país. Então, o método APAC não dá chance para que se fale em corrupção. O preso apaquiano, que não é preso, é o ressocializado pela APAC, ele tem que cumprir rigorosa liturgia. Ele sabe que se ele pisar fora da linha, ele vai ser... a pena ele vai cumprir lá naquele presídio. Ele não quer voltar para o presídio. Eu vi em Itaúna o sujeito cuidando do seu armário, a escova aqui, o sabonete aqui, a toalha aqui, tudo bem arrumadinho, com medo de levar uma punição. Porque tem um critério punitivo que quando ele preenche determinado número de infrações, ele volta. Então ele é um santo lá. E termina se convertendo realmente num bom cidadão, com música, com religião, com palestras, aprimorando o seu caráter, o seu pensamento, e isso transforma realmente o homem como a APAC está transformando. Se você quer saber mais sobre o método APAC na área de rádio e TV do site do TJRN, você encontra um documentário que mostra o trabalho da APAC de Macau. Codicilo, ato de última vontade, praticado por pessoa em pleno gozo de suas faculdades mentais, pelo qual este dispõe sobre detalhes de seu próprio funeral e enterro. Faz a doação de pequenos valores e de bens poucos valiosos ou simbólicos, como móveis, roupas ou joias de uso pessoal, e nomeia ou substitui testamenteiros. O codicilo é feito por meio de um testamento ou escrito particular, sem maiores formalidades.
datado e assinado pelo autor, sem a necessidade da assinatura de testemunhas. Tem previsão legal no Código Civil de 2002, nos artigos 1881 até o 1885, que tratam sobre resguardar legalmente algumas vontades específicas do falecido. O Justiça e Você vai para um breve intervalo. Na volta, vamos esclarecer dúvidas sobre direitos e deveres do aluno que está com o pagamento das mensalidades escolares em atraso. Aproveite este tempo para acessar e conferir o nosso canal no YouTube. Lá você pode ver outras reportagens e também as sessões do Pleno do TJRN. Justiça e Você volta já. O Justiça e Você traz agora um assunto que interessa a todos os que têm filhos em idade escolar: os problemas decorrentes do atraso no pagamento das mensalidades escolares. Será que quando há pendências financeiras, o aluno pode ser impedido de assistir às aulas? Descubra a resposta acompanhando a próxima reportagem. Na casa de Gabriela, a educação de Riron sempre foi prioridade. Por isso, na hora de pagar as contas domésticas, a mensalidade escolar é a primeira da fila. Eu até deixo de pagar outras contas, mas a escola sempre está em dia, né? Eu acho muito importante não atrasar, não ter essa inadimplência na escola e também para não perder o desconto. O desconto para os pais que pagam em dia é uma estratégia que esta escola adotou para minimizar os índices de inadimplência. O diretor da instituição explica que quando o número de inadimplentes aumenta, fica mais difícil cumprir com as obrigações financeiras. Quando ela aumenta, aí você tem que ter um controle rígido, porque ela compromete toda essa organização nossa para o ano, que a gente faz isso aí no início do ano, a gente faz a organização toda do que vai acontecer. Quando ela aumenta, a gente tem que ter esse controle, aí a gente começa a monitorar, a gente começa a fazer algumas ligações, fazer algumas negociações para manter. A gente tem uma meta de taxa de inadimplência para o ano. Quando ela aumenta, dificulta todos os planejamentos que a gente faz durante o ano, né? Com a crise financeira cada vez maior, o número de famílias que enfrentam dificuldades de manter em dia a mensalidade escolar. Somente no ano passado, a taxa de inadimplência nas instituições de ensino subiu mais de 22%. E embora o atraso no pagamento traga uma série de prejuízos ao orçamento das escolas, a lei é clara: a cobrança não pode afetar o aluno no decorrer do ano letivo. O colégio ele tem um vínculo obrigacional de prestar o serviço para aquela criança ou para aquele adolescente, seja a sua idade qual for. Por mais que exista a inadimplência, não há o que se falar em corte desse serviço, porque o serviço tem que persistir. Se for semestral, ao final do semestre, há o que se falar em saneamento desse serviço e finalização. Mas durante o curso do semestre não pode se fechar ou acabar com o serviço. A escola também é proibida de impedir a transferência do aluno para outras instituições ou de reter a documentação pessoal do aluno. A documentação pertence ao aluno. Se pertence ao aluno, ela tem que entregar a documentação, mesmo que o aluno esteja inadimplente ao final do semestre. As alternativas legais para o estabelecimento de ensino passam por providências administrativas e cíveis até chegar a uma ação de cobrança extrajudicial ou judicial. Nesta escola, o caminho encontrado pela direção foi negociar e, segundo o diretor, tem funcionado. A gente tenta ao máximo manter o diálogo, né? O diálogo para a gente é fundamental, a gente está em escola e escola é diálogo. Então, a gente chama o pai, conversa, faz negociações. Às vezes é possível, nessa primeira negociação, a gente conseguir resolver o problema. Às vezes, a gente faz uma negociação maior, né? Tipo um cartão de crédito, que a gente faz um outro tipo de parcelamento para ele. E chega em outras situações que a gente negocia, né? Você faz uma negociação, o pai tem uma mão de obra disso, então vamos negociar aqui, você realiza essa mão de obra para a gente aqui que está precisando, no lugar de contratar, a gente usa a sua mão de obra, ele quita a escola. O pai tem uma gráfica, então a gente na gráfica a gente precisa imprimir material, então vamos fazendo sua gráfica aqui para a gente negociar, e a gente vai negociando dessa forma. O Poder Judiciário está indo além das sentenças judiciais. As causas que envolvem usuários e dependentes químicos na comarca de Natal têm um tratamento especial. O núcleo de profissionais de diversas áreas de formação acompanha o cidadão que enfrenta problemas com drogas. E é com o coordenador deste núcleo, o juiz João Eduardo Ribeiro, que a gente conversa agora. Doutor João, seja bem-vindo. Olá, André. Olá, telespectadores. É uma satisfação poder estar aqui. Essa é a atuação do NOAD. Especificamente, qual o papel do NOAD nessa área? O NOAD foi concebido como um órgão psicossocial
para atendimento de situações que não se resolvem com a sentença absolutória ou condenatória. Então, o NOAD foi criado na 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal, quando o titular era o desembargador Saraiva Sobrinho, e teve, durante esses anos, uma evolução muito significativa. E na prática, doutor João, o cidadão é flagrado com drogas, ele é preso, ele é detido, o que acontece com ele? O porte de entorpecente para consumo próprio é um crime previsto na lei de drogas, e como se trata de um crime menor potencial ofensivo, o autuado pode ter benefícios, né, em que ele se livra do processo sem ter que passar pela fase de audiência, instrução e julgamento. E é então, nessa fase prévia, onde se oferece a transação penal, que o NOAD atua. A transação penal que é prevista pelo Código, mas na prática, explique para a gente como é que funciona. A transação penal é uma espécie de acordo com o Ministério Público, em que o Ministério Público oferece e o beneficiário, aceitando, cumpre, na maioria das vezes, ou prestação de serviço ou doação a entidades carentes, para ter o processo arquivado. No caso do porte de entorpecente, nós pensamos em outra coisa, que é a audiência coletiva que hoje acontece. Que hoje acontece, que é também um dos papéis do NOAD. Como é que funciona a audiência coletiva? Bom, a audiência coletiva é um momento de sensibilização com todos os autuados por porte de entorpecente para consumo próprio, em que se dá aos autuados a perspectiva de uma reflexão sobre a vida e sobre esse uso, e então os beneficiários são encaminhados a grupos de reflexão, grupos psicossociais do próprio NOAD ou a entidades de acolhimento, como a APTAD ou CAPS, a depender da situação. E há um acompanhamento clínico, é isso? Isso. No caso do encaminhamento para o CAPS e para o APTAD, há um acompanhamento clínico. No caso do NOAD, eles participam de reuniões por 6 semanas, em que, ao final, obtêm a aprovação e acabam com o processo. Com psicólogos, quais são os profissionais? O NOAD conta hoje com 2 psicólogos e um assistente social. Agora, o atendimento ao usuário é um braço desse trabalho. Tem uma outra vertente, que é a questão do benefício à comunidade. Como é que funciona essa parte? A prestação de serviço à comunidade, o beneficiário vai ser direcionado a postos de saúde ou a outros locais em que ele cumpre uma tarefa semanal por determinado período, e ao fim desse cumprimento, ele obtendo a aprovação, tem o processo arquivado. Há também um recurso financeiro que vem sendo revertido para a população. Há também a possibilidade de prestação pecuniária, que é a doação a entidades carentes, e tudo sob supervisão do Poder Judiciário, também de forma, muitas vezes, parcelada, e aí, ao final dessa doação, o processo é extinto. E o que já foi feito para a população com essa doação? O Poder Judiciário tem tido muito sucesso na doação. Há várias instituições que recebem valores para reformas, para aquisição de computadores, para insumo das atividades que pratica. Tem um trabalho bem interessante, se não me falha a memória, na Ridinha, no bairro da Ridinha, com crianças e adolescentes. Isso. Na comunidade África existe a Ilha de Música, que é um projeto muito interessante que o Poder Judiciário vem acompanhando, vem destinando valores, mas também vem acompanhando, onde crianças são introduzidas na alfabetização musical e na prática musical. Isso tem se revelado com muito sucesso para a evolução dessas crianças e adolescentes. Recursos vindos dessas doações? Recursos vindos da transação penal praticada no Poder Judiciário. Então, são 2 áreas de trabalho. Uma especificamente com o usuário e o outro revertendo essas doações para a população. É por aí o trabalho do NOAD? Isso. Aí o NOAD, com o autuado por porte de entorpecente, trabalha na sensibilização, na conscientização quanto aos efeitos do uso do entorpecente. E nós temos tido também muito sucesso, nós estamos inclusive ampliando essas práticas para o interior. Doutor João, muito obrigada por ter vindo, o programa está sempre à sua disposição. Que agradeço, estou sempre à disposição também.
E o Justiça e Você volta na semana que vem. Até lá, você acompanha os fatos do Poder Judiciário pelo site do TJRN e também nas nossas páginas das redes sociais. Reveja esta e outras edições dos nossos programas. Deixe comentários e também sugestões de temas para as nossas próximas reportagens e entrevistas. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.